tentar cumprir meu papel. Eu vou falar de aluno, eu vou falar de cordel. O cordel e a viola de uma forma diferente, com viola e com cordel, com hip hop. Pra você ter vocabulário, saber onde vai. Leitura, o dicionário. E a coisa é matéria. Se o tema é educação, 10 é minha ideia. A cultura nordestina, a gaúcha ou a mineira, com repentista ensinando, todos aprendem na hora, rimando e metrificando, como eu tô fazendo agora. Oxente, família, aqui eu sou cabra da peste. Tem que certeza do sotaque lá do Nordeste. Tem que também prestar atenção no sotaque de Minas. Cê sabe que o pão de queijo no fim da jornada alucina. Precisa estar nos colégios, no canto de cada sala. Professor tem que falar do jeito que o povo fala. O português é uma língua viva. Para ser um mediador entre seus alunos e o conhecimento da língua portuguesa, é preciso um olhar atento. É fundamental entender o contexto onde vivem esses alunos, de que situação interativa eles participam, e fazer com que sua prática em sala de aula se relacione com essas situações. Viajando pelo Brasil, fica ainda mais fácil de entender quando falamos em textos orais e escritos. Hoje, a nossa viagem pela língua portuguesa começa em Pernambuco, com o tradicional universo do repente e do cordel em Caruaru. Literatura em cada uma região, usando a sua cultura. E em Diadema, São Paulo, com o hip hop, uma das mais fortes e atuais formas de expressão dos jovens nas periferias de nossas grandes cidades. Fazer a rima direito, não feia, pra poder falar, não é inglês. A semana passada, o professor Doge, a turma da 7ª série e eu, fomos à feira, a Sulanca, ao Museu do Cordel. Lá eu pude observar o quê? Que em cima ali da feira podemos trabalhar vários assuntos que envolvem a língua portuguesa, como as variedades linguísticas, as marcas da oralidade, linguagem verbal, não verbal, regionalismo, entre outros assuntos. Conversaram com cordelistas, analisaram os folhetos e aqui na escola eu desenvolvi uma atividade com eles. Trabalhei o cordel, trouxe de lá também cartazes para trabalhar a linguagem verbal e não verbal. Pedi para os alunos analisarem o quê? A fala das pessoas, para trabalhar o quê? As variedades linguísticas, marcas da oralidade. Peguei os folhetozinhos e ali fui marcando, juntamente com os alunos, as marcas da oralidade. Regionalismo também trabalhei com eles, que a partir dessa visita, que foi feita à feira, eles vão ter outra visão de mundo. Eles vão se apropriando do conhecimento de uma forma realmente prática. E aí ele não se torna apenas vamos dizer, um coadjuvante, ele se torna ator e autor do seu conhecimento. Usando esses elementos de cada uma região, ficou mais gostosa a forma de fazer educação. Eu vejo a educação com um rumo diferente. Já tem cordel nas escolas, em breve terá repente. Mais cultura para os alunos e mais espaço pra gente. Tem que estar em todo meio, de cidade a fazendola. Uma educação melhor na sala de cada escola. Precisa ter a cultura do repente e da viola. Bom dia, minha gente. Bom dia. Ontem, estivemos no Museu do Cordel, aqui na Feira da Sulanca, e lá vocês observaram que várias coisas a respeito do cordel. Vocês sabem o porquê da palavra cordel? Porque são livros que são pendurados nos cordões para vender. Por isso o nome cordel. Tem aqui um texto que diz assim: A chegada de Lampião no inferno. Vou entregar o texto a vocês. Vocês vão ler, fazer uma leitura silenciosa. Logo depois,
a gente vai começar a produção de texto. Logo em seguida, iremos fazer um debate a respeito do que vocês entenderam desse texto aí, certo? A chegada de Lampião no inferno. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado. O vigia foi e disse, Satanás no salão. Aí chegou um Lampião, dizendo que quer entrar, gritando pro cão de bico, que trouxe um pau de prensa, e fosse chamado Tanguença, em casa de maçarico. O que vocês entenderam desse texto? Queria entrar no inferno, só que Satanás não deixou. Aí arrumou uma guerra, aí Lampião não ficou nem no céu nem no inferno. Só que é aquela coisa lendária, Lampião, rei ou bandido, é até o tema da nossa peça. Lampião, para as polícias, ele pode ser um bandido, mas para o cangaço, ele é um rei. Aí no livro tem dizendo que Lampião, ele não é declarado nem um rei nem um bandido. Ele é uma mistura dos dois. E, assim, no final, quando tem um resumo do livro, vem dizendo que Lampião, ele é considerado para todos o rei bandido. O título do texto aí é o quê? A chegada de Lampião ao inferno. Vocês agora vão fazer o contrário? Vai ser o quê? A chegada de Lampião ao céu. Podem começar a escrever o texto. Quem quer ler? Calma. Vamos, Euclides. A chegada de Lampião ao céu. No céu queria entrar, mas ninguém deixou. Tentou de várias maneiras, até que um diabo falou. Um cabra da peste chamado Lampião, tentando entrar no céu. No céu ele não entra, nem com reza e bênção, quanto mais com oração. A importância que eu dou ao texto oral, eu tenho que dar ao texto escrito. A gente deve esclarecer para os alunos que existem as variedades linguísticas. Não existe erro. O que existe são as variedades linguísticas, as quais devem ser respeitadas. Nós nascemos com o dom de fazer verso e rimar. Podemos fazê-lo sério, também podemos brincar. Eu acho que o professor pode, assim, praticar. Usando a cultura que tem em todo lugar, é mais fácil de aprender e bem melhor de ensinar. Em Caruaru, o repente e o cordel, tão presentes no dia a dia de quem vive ali, constitui uma fonte de informação riquíssima sobre a nossa língua. Quando conseguimos articular o que se ensina e o que se aprende na escola, vai pegar essa xilogravura aqui. Com o conhecimento prévio do aluno e também com várias manifestações culturais da comunidade, é sempre um momento estimulante e rico. Ao discutir suas ideias, o aluno aprende e constrói com o professor e os colegas um novo ponto de vista. Aí daí a nossa literatura de cordel. Se é pra começar assim, então agora eu não sequelo. Meu estatuto da liberdade é o rap que nem Thiago Melo. E vou fazendo bagulho pra você, presta atenção. Poeta amazonense com dedicação. Lembrando aqui, e eu não vou parar. Lembro do outro poeta, Ferreira Goulart. Quem não conhece poesia que toca o coração, sentimento, e assim eu faço a improvisação. Que ler é essencial pra pessoa como um todo. Não só pra você ter estofo cultural pra poder abordar qualquer tema, te dá vocabulário, sabe, te dá conhecimento, você aprende outras coisas, você vê novas situações, você quando vê uma situação no seu cotidiano, você se identifica com o que você leu lá atrás, você entendeu? E te ajuda a viver de uma forma geral. Isso às vezes você só percebe depois de muito tempo. O MC Tuxê, quando ele fala, para você saber fazer o que nós estamos fazendo, para você saber fazer uma boa batalha aqui no palco, você precisa ler bastante. A importância de se ler e de escrever também. Você precisa escrever para aprender a escrever. Então, aqueles caras que sobem no palco, eles são bons leitores. A mensagem escrita é um texto, da mesma maneira que a fala também é um texto, da mesma forma que as imagens, a imagética também são textos, tá? Então, o que você pode fazer? Você tem que interpretar isso, ler, fazer essa leitura, que não necessariamente do código escrito. Pois é, tanto o contexto do hip hop em São Paulo, quanto o cordel e o repente em Pernambuco, são universos que ajudam o professor a relacionar a vida dos alunos com a oralidade e a escrita.
Mas o conceito de texto não se resume nessas duas modalidades. Ele pode ser ainda uma informação não verbal. Isso também pode ser ensinado, tomando por base o universo cultural que envolve os alunos. Vamos fazer uma certa ligação com a visita que fizemos à Feira da Sulanca. O que é a linguagem verbal? A linguagem verbal, ela faz uso da palavra. A linguagem abordada ali foi o quê? A linguagem verbal, tá certo? Um exemplo, vende-se água mineral, grande, R$2, pequena, R$1. Agora pergunto a vocês, essa daqui, verbal? Não é verbal. Mesmo não utilizando a palavra, ela não deixa de passar alguma comunicação. Mas quando a gente vai dirigindo, se a gente vê a luz vermelha, a gente já sabe que é o quê? Para parar. A luz amarela, atenção. E a verde, siga. Não é isso? Ali é o quê? Um exemplo fortíssimo da linguagem não verbal. As placas de trânsito. Exemplo forte de linguagem não verbal. E a Feira da Sulanca, né, vocês devem ter observado, ela está riquíssima, tanto da linguagem verbal como não verbal. Temos que privilegiar os textos não verbais e os textos verbais. Porque só tem aquela história, quando fala de texto, pensa logo que é a escrita, a palavra. Se a gente sair fora aí, tem muita coisa, que é, no caso, o quê? O não verbal. Interessante também, porque a gente... Pronto, eu não conhecia muito a cultura da cidade, até morando nela mesmo assim, mas nunca tinha conhecido o Museu do Cordel e nunca tinha olhado assim para ficar focado nas imagens, nos bonequinhos que tem na feira. Achei muito interessante. Segundos para MC Bino! Vou começar no sapatinho. Cê tá ligado que na língua portuguesa tem que fazer direitinho. Na aula não faltei, por isso que eu sei falar. Desse jeito hip hop tem tudo a ver com a língua portuguesa e não pode parar. A ideia é fazer com que haja uma percepção por parte dos alunos em relação às variações da língua, né? Não só a língua escrita, como a língua oral. E o trabalho foi feito com base em um poema do Carlos Drummond de Andrade. E a ideia foi fazer uma transposição desse poema para outro tipo de gênero, que no caso seria o cordel. É o que a gente também tem trabalhado aqui na escola, né? Privilegiando essa questão da oralidade, da expressão do aluno. O cordel não é da nossa região aqui, no caso seria o rap, que é muito mais forte, mas que tem essa conexão. A língua permite isso. A gente vai produzir esse cordel a partir do poema do Drummond, do poema Mestre Vitalino. É esse ritmo marcado que a gente percebe no cordel e que faz essa proximidade, que faz essa aproximação entre a literatura de cordel e o rap. Uma batalha de MC, temas relacionados à língua portuguesa. Se o tema é educação, 10 é minha ideia. 10 é minha ideia, tipo 100% no talento. Tá ligado que eu tenho educação e sentimento que valoriza cada um que olha. Isso é respeito que sai do fundo do meu peito. Pra você ter vocabulário, saber onde vai. Se você não cola nas rodas e aí a casa cai. Falar daquilo que não sabe é ignorância. Por isso eu leio bastante pra fomentar minha ânsia de conhecimento, de ideia, de palavra, pra poder recolher no fim da jornada uma nova safra de poesia que fui eu que compus. Como você circula por diversos ambientes, você precisa conhecer diversas maneiras de se expressar na língua. Né? Se você está jogando futebol, você se expressa de uma forma. Se você está namorando, se expressa de uma outra. Se você está com um grupo de amigos no churrasco, numa festa, ou numa palestra, na escola. Você precisa conhecer aquela língua que permite com que você se expresse, com que você diga quem você é. A língua diz quem você é.
Vamos ler agora o poema de Carlos Drummond que transformamos em cordel. Isso aqui é uma poesia de Carlos Drummond que a gente resolveu fazer um hip hop e começa assim. Quem é esse que cumpre o seu destino? Em barro e volta ao barro, Vitalino. Depois de modelar o seu Nordeste em formas grácias que a poesia veste. De candura primiva, ei-lo deitado. Ele próprio em silêncio, modelado. Olha o boizinho e mais o cangaceiro. Olha a noiva montada no sendeiro. Olha o doutor, O padre, a bicharada, tudo em volta. fitando a mão parada. Com a mão parada. O contexto cultural que envolve qualquer aluno em qualquer região do Brasil pode potencializar o interesse e o envolvimento da turma. Você vai ver como fica mais fácil construir o conhecimento da língua portuguesa em sala de aula. Thank you.